nós estamos precisamente a 1700 anos do Concílio de Nicéia do ano 325. Papa Leão também convocou, através até mesmo de uma carta apostólica, convocou um tempo de reflexão, também de oração, em vista desse grande acontecimento marcante da nossa fé, que foi o Concílio de Nicéia do ano 325. E hoje, né, no ano 2025, podemos olhar para trás e ver quanto é fundamental aquilo que os nossos pais na fé, os padres da igreja, nos ensinaram e expuseram nesse concílio tão importantíssimo da idade patrística, Concílio de Nicéia, considerado o primeiro dos concílios ecumênicos, que é uma pedra miliar no alicerce da nossa construção, da nossa fé católica. Pois muito bem, mas se me permitem, antes de entrar na polêmica que surgiu sobre o Espírito Santo após o Concílio de Nicéia, assim chamado a heresia de Macedônio, né, os macedonianos, que também eram chamados de pneumatômacos, porque eles combatiam o Espírito Santo, né, pneuma, no grego espírito, e marré é combate, guerra, né, aqueles que guerreavam, aqueles que combatiam o Espírito Santo. E como a igreja, no pós-concílio de Nicéia, teve de combater essa heresia tão perniciosa que surgiu naquele século, praticamente na segunda metade do século IV. Mas para que nós possamos entender isso, eu tenho que dar um passo atrás e colocar uma premissa importantíssima que vai depois se desenvolver até esse século IV com a polêmica do pós-concílio de Nicéia. E é a seguinte, que é a ordem de Jesus que nós encontramos no Evangelho de Mateus, finalzinho do Evangelho de Mateus, em que Jesus ele manda aos apóstolos em missão, dizendo: ide, anunciai o Evangelho a todas as gentes, a todos os povos, ensinai-os, né, e batizai em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. A igreja recebeu de Cristo esta ordem de ensinar tudo aquilo que Jesus nos transmitiu e, como parte deste ensino também, está a ação litúrgica sacramental da igreja através do sacramento do batismo, que é feito desde a época dos apóstolos em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Ou seja, a própria missão de Jesus, a vinda de Jesus, nos manifesta a Trindade. O Filho é revelador do Pai e, ao mesmo tempo, ele é revelador do Espírito Santo. Esse Espírito que é enviado do Pai através da ação do Filho no mundo. Jesus mesmo diz: quando eu voltar ao meu Pai, eu vos enviarei outro Consolador. Né? Jesus é o primeiro Consolador, é o primeiro Paráclito. E ele enviará um segundo Paráclito, o Espírito Consolador, que desceu sobre a igreja reunida no cenáculo no dia de Pentecostes. Então vejam, esta ordem de Cristo de batizar em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo é a confirmação da missão do próprio Cristo, continuada ao longo dos séculos na igreja. Portanto, confirma a fé trinitária, né, que Jesus veio revelar e que depois os apóstolos nos ensinaram. Ou seja, nós, como cristãos, cremos no Pai e no Filho e no Espírito Santo e batizamos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Através do batismo se realiza em nós a nossa redenção, a nossa santificação, por obra da Santíssima Trindade. Essa aqui é uma premissa importante porque
antes mesmo das reflexões teológicas, das disputas, dos embates teológicos, está a fé ensinada pelos apóstolos e vivida pela igreja liturgicamente, sacramentalmente. A igreja batiza desde os seus primórdios em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Portanto, como depois nos vai ensinar Santo Atanásio de Alexandria, é Deus que justifica, é Deus que santifica. E se nós realizamos esse batismo para a remissão dos pecados, e só Deus perdoa pecados, e esse batismo é trinitário, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, significa que Pai, Filho e Espírito Santo são três pessoas divinas que têm a mesma adoração, a mesma glória. Porque essas três divinas pessoas, elas configuram um único Deus verdadeiro. Tá? Então, essa é a base da nossa fé. Agora, a igreja, nos seus primórdios, lá na época dos apóstolos, então realizava o batismo, realizava essa ordem de Jesus de anunciar o evangelho a toda criatura e realizar o batismo para a remissão dos pecados, para a santificação das almas. Mas surge na igreja, então, e é lógico que fosse assim, que os cristãos começam, então, a refletir sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E justamente a reflexão sobre a fé nós chamamos de teologia, né? Tem esse nome técnico de teologia, a reflexão sobre aquilo que nós cremos. Santo Anselmo, na Idade Média, ele vai definir a Sagrada Teologia como esta fé que busca a compreensão, essa fides quaerens intellectum, ou seja, a fé que busca a compreensão da sua fé. Os primeiros cristãos, então, eles começaram a refletir sobre aquilo que eles acreditavam no Pai, no Filho e no Espírito Santo. E já ali no século II, muito cedo na igreja, começaram também a surgir algumas heresias trinitárias, que negavam, por exemplo, a subsistência, a existência verdadeira do Filho em um primeiro momento. Né? A reflexão nos primeiros séculos, pelo menos nos 3 primeiros séculos, está mais centrada no Filho. Vai ser sobretudo a partir do século IV que a reflexão sobre o Espírito Santo vai se fazer mais explícita. Agora, surge então dentro da igreja, para explicar o mistério trinitário, muito cedo, 2 tendências teológicas, ambas corretas, mas que nem sempre elas tiveram uma convivência fácil entre elas, uma harmonização fácil. Então, havia uma primeira corrente de pensamento na igreja, já ali, a mediados do século II, portanto estamos ali por volta do ano 150, 160, que hoje nós chamamos essa corrente teológica de monarquianismo. Aqui devemos estar atentos porque existe um monarquianismo herético, uma desviação dessa tendência monarquiana, que cai numa espécie de negação da Trindade. Mas aqui me refiro ao monarquianismo ortodoxo. O que é isso? O que era o monarquianismo? Como tendência, como esforço para explicar a Trindade. Então, o monarquianismo foi essa tendência teológica que enfatizava a unidade de Deus. Deus é um só. Enfatizava a monarquia divina. Deus é um só. E é uma verdade de fé que a gente recebe já da tradição judaica, né, que nós, praticamente é um ponto inabalável da fé judaica, né? Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. O Senhor é um só. Essa fé no único Deus. Existe um só Deus.
E nós herdamos essa verdade de fé dessa tradição do povo da primeira aliança, do povo judaico. Deus é um só. Portanto, essa tendência teológica que tentava entender a Trindade, explicar o mistério da Santíssima Trindade, ela enfatizava, por assim dizer, acentuava a unidade de Deus. Deus é um só. Mas o monarquianismo ortodoxo também acreditava que esse único Deus é Pai, é Filho e é Espírito Santo, mas tinha dificuldade terminológica, de vocabulário para explicar a essência do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, quem é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Essa tendência teológica, essa explicação, essa corrente teológica monarquiana explicava muito bem a unidade de Deus. Deus é um só. Mas tinha dificuldade ao falar da Trindade. Então, a gente vê muitos padres da igreja dos primeiros séculos, século II, século III, que, por exemplo, usam vocabulário do tipo: nós cremos em um só Espírito, porque São João, no seu evangelho, diz que Deus é Espírito, então, ou seja, um só Deus. Né? São Paulo também, ele vai dizer que Deus é Espírito. Então, os primeiros cristãos entendiam a unidade, a monarquia de Deus como um só Espírito, ou seja, uma só, que nós chamamos hoje de substância, ou seja, uma só essência de Deus, uma só natureza de Deus. E para explicar o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles diziam: nós cremos em 3 nomes. Nome do Pai, nome do Filho e nome do Espírito. E de fato batizamos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Agora, esse vocabulário nascente em matéria trinitária tem também os seus limites, porque alguns começaram a pensar: mas e esses 3 nomes? Eles são subsistentes ou são meros nomes, meras palavras com as quais nós, por assim dizer, nomeamos a monarquia divina? São só palavras ou são realidade? Então vai surgir, por exemplo, a heresia de Sabélio, sabelianismo, que foi condenado pelo Papa Calixto no ano 220, por volta do ano 220. Vai surgir o modalismo, o adocionismo, muitas heresias daqueles primeiros séculos que vão dizer: bom, Deus é um só, Pai, Filho e Espírito Santo são modos do único Deus, são só máscaras, são só aparências. Então, Deus entra, por assim dizer, no modo Pai, no modo Filho, no modo Espírito Santo. Mas quem existe mesmo é o único Deus, é somente o Pai que existe. O Filho e o Espírito são forças, são máscaras, são aparências ou manifestações do único que é o Pai. Okay? A Igreja combateu desde cedo essas heresias. Né? O sabelianismo era uma forma extrema de modalismo que negava a Trindade. Então surge em contraposição a essa tendência fortemente monarquiana nos primeiros padres da igreja, porque os primeiros cristãos, na grande maioria, vinham do judaísmo. Né? Conforme a igreja foi crescendo, foi se estendendo também entre os pagãos, vai surgir outra corrente, outra tendência teológica, também suscitada pelo Espírito Santo, que nos ajuda na compreensão da fé, que hoje nós chamamos a teologia do Logos, o Logos, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Essa corrente teológica ela está presente já no segundo século. Temos autores como São Justino Mártir, que é representante, alguns dizem, a maioria dos estudiosos,
colocam São Justino como o primeiro iniciador desta tendência do Logos, né, da teologia do Logos. Em que consiste esta teologia do Logos? Vejam, se o monarquianismo enfatizava a unidade de Deus, a monarquia, a teologia do Logos vai enfatizar a diversidade em Deus, ou seja, a trindade. Vai distinguir muito bem o Pai, Filho e Espírito Santo, dizendo: o Pai não é o Filho, e aquilo que é o Filho não é o Pai, e aquilo que é o Espírito Santo não é nem o Pai, nem o Filho. Então, a teologia do Logos, assim chamada teologia do Logos, vai distinguir muito bem Pai, Filho e Espírito Santo. Por exemplo, Orígenes de Alexandria, a mediado do século III, ele vem a falecer por volta do ano 254, Orígenes de Alexandria, ele vai distinguir muito bem as três divinas pessoas, chamadas por ele de fato de hipóstases, ou seja, as pessoas, as subsistências, os três divinos subsistentes. O Pai tem consistência, o Filho tem consistência própria e o Espírito tem consistência própria. Essas duas visões teológicas, elas vão dialogar ali no século III e também no século IV. Inclusive, muitas vezes vão se confrontar. Assim como a tendência monarquiana vai dar origem a algumas heresias, quando se extremiza, por assim dizer, a tendência monarquiana, assim também a teologia do Logos, levada ao extremo, uma distinção muito acentuada das três divinas pessoas, vai dar origem à heresia que marcou o século IV, assim chamada a heresia ariana. Ário, que era um presbítero alexandrino, que ele tinha sido discípulo de Luciano de Antioquia. Luciano de Antioquia foi mártir, né? São Luciano de Antioquia, mártir na perseguição de Diocleciano, a inícios do século IV. Ário, portanto, ele era um grande leitor e, por assim dizer, discípulo intelectual de Orígenes e forte representante desta teologia do Logos, que distingue muito bem as três divinas pessoas. Mas qual é o problema de Ário? O problema dele é que ele distinguia tão fortemente que colocava uma subordinação na Trindade, uma subordinação essencial, ou seja, o Filho é inferior ao Pai, não é Deus como Pai, embora Ário dissesse que o Filho também é Deus, não é Deus no mesmo modo do Pai. O Pai tem a plenitude de toda a divindade, o Filho, por assim dizer, na mentalidade de Ário, é um Deus inferior. Inclusive, numa carta de Ário a Eusébio de Nicomédia, que é seu amigo, seu colega de estudos, ao bispo, né, Eusébio de Nicomédia, Ário ele vai dizer que de fato Cristo é uma criatura, a primeira das criaturas, a mais perfeita, uma criatura imaculada, mas criatura. Né? Então, diante da heresia de Ário, que ele começa ali a pregar essa doutrina em Alexandria e tem grande acolhida por todo o cristianismo daquela época. São muitos bispos que acolhem a doutrina de Ário e, portanto, vai se difundindo cada vez mais. O bispo de Alexandria, chamado Alexandre, vai fazer uma primeira condenação do seu presbítero Ário ali no ano 320, condenando as teses de Ário, dizendo
e opondo-se a Ário, dizendo que o Filho é sempre Filho, sempre ele existiu. Não houve um momento em que era só o Pai como único Deus e depois, em um determinado momento, o Pai gera o Filho. O Filho, ele é gerado desde sempre, desde toda a eternidade. Alexandre depois é substituído no patriarcado de Alexandria pelo seu diácono chamado Atanásio, o grande Santo Atanásio de Alexandria, que vai ser o grande defensor da divindade de Cristo, que o Filho é em tudo igual ao Pai, recebe a mesma adoração, recebe a mesma glória, porque é um só Deus. Então, o Concílio de Nicéia, que foi realizado no ano de 325, vai condenar as teses de Ário e vai afirmar a divindade do Filho. Então, em resumidas contas, nós podemos dizer que o Concílio de Nicéia vai dizer que nós cremos em um só Deus e o Filho é Deus como Pai, porque nós cremos em um só Deus. E então vai defender a divindade do Filho. Não podemos dizer que o Filho é um Deus inferior ou que o Filho é uma criatura, as primícias das criaturas de Deus, né? Mas que o Filho é homoousios. O Concílio de Nicéia usou esse termo, ou seja, é consubstancial ao Pai. É da mesma natureza do Pai, da mesma ousia, ou seja, da mesma substância do Pai. Não são duas substâncias diversas, Pai e Filho, mas é um só Deus, em três pessoas realmente distintas. Acontece então que Ário é condenado no Concílio de Nicéia, ele é mandado ao exílio, os bispos que também não querem assinar o Concílio de Nicéia são mandados ao exílio, e parece em um primeiro momento que a causa nicena, ou seja, a fé do Concílio de Nicéia, ela triunfa por um momento relativamente breve, né? Porque o imperador Constantino, logo após o Concílio de Nicéia, alguns anos depois, ele quis estender a mão aos vencidos, a Ário e aos bispos que tinham sido derrotados no Concílio de Nicéia, e quis trazê-los de novo para dentro da comunhão da fé católica. Então, o imperador Constantino vai reabilitar Ário, alguns anos depois, e também vai pedir que os outros bispos acolham na comunhão novamente os bispos arianos. Né? E a tendência do imperador Constantino vai ser favorecer cada vez mais a causa ariana. O imperador Constantino ele morre no ano 337, mas seus filhos continuam a política do pai, sobretudo o imperador Constâncio, fortemente filo-ariano e promotor e defensor da causa ariana. O Constâncio ele vai impor em diversas dioceses e patriarcados um bispo de tipo ariano. Tanto é assim que ali entre os anos 350 e 360, São Jerônimo nos fala disso numa das suas cartas, ele diz que praticamente se entrava em todas as cátedras episcopais, estavam já dominadas por bispos arianos, enquanto os bispos nicenos, os bispos católicos, estavam todos nos desertos, nos exílios, escondidos nas montanhas, sob pena de morte, se voltassem às suas cátedras. Por exemplo, Santo Atanásio, ele experimentou 5 exílios. Um primeiro exílio que ele foi acolhido em Roma pelo Papa Júlio I, mas depois vários exílios no deserto do Egito, acolhido pelos padres do deserto.
Mesma coisa aconteceu com Santo Hilário de Poitiers, exilado na Frígia. Até mesmo o Papa Libério sofreu ali perseguições, exílios, ou seja, muitos bispos foram mandados aos desertos, né, foram perseguidos, muitos deles inclusive torturados e mortos. Né. Acontece então que a partir do ano 360 morre o imperador Constâncio e sobe ao poder Juliano, o imperador Juliano, que vai ficar conhecido como o Juliano o Apóstata, né? Porque ele decide abandonar o cristianismo, não seguir a tendência dos seus predecessores de defender a fé ariana, e ele prefere voltar à religião tradicional de Roma, ou seja, o culto aos deuses protetores de Roma. E quando Juliano, então, por volta do ano 360, decide abandonar a fé cristã, por assim dizer, né? Embora de corte de tipo ariano, ele dá liberdade aos cristãos para se organizarem em matéria teológica como eles quisessem, né? Porque até então, se um bispo católico voltasse à sua sé, era pena de morte, porque o imperador tinha imposto essa tendência ariana, ou pelo menos filo-ariana, praticamente em todas as sés principais do império. Né? Então, Juliano, quando ele apostata da fé cristã e volta ao paganismo, os bispos católicos que estavam nos desertos, nos exílios, eles têm a liberdade para poder voltar para suas cátedras. Atanásio é acolhido, por exemplo, de modo triunfante pelos fiéis e pelos monges em Alexandria, no Egito. Hilário de Poitiers também volta para a França, e assim sucessivamente, os bispos fiéis ao Concílio de Nicéia, fiéis à defesa da divindade do Filho, começam a reorganizar as suas dioceses, a reorganizar através de concílios locais, sínodos locais, onde vão defendendo e explicando a fé católica. A partir então daquela data, 360, 362, o arianismo vai perdendo força e vão surgindo, inclusive, depois de Juliano. Juliano ele tem um reinado breve, relativamente breve, se não me falha a memória, ele falece por volta do ano 365 e é substituído por outros imperadores que vão simpatizar com o cristianismo e com a fé de Nicéia. Alguns deles, por exemplo, como o imperador Graciano, inclusive recebe escritos de Santo Ambrósio de Milão, onde Ambrósio, por assim dizer, catequiza o imperador com a fé do Concílio de Nicéia, explica a fé de Nicéia. Os arianos, então, como eles se veem agora acuados, né, em uma minoria, porque cada vez mais a fé nicena vai prevalecendo, eles decidem mudar a estratégia. Porque uma vez que a causa do Filho, a divindade do Filho, vai ficando cada vez mais clara, que o Filho é Deus, então, capitaneados por um bispo chamado Macedônio, eles vão migrar, por assim dizer, para uma heresia pior ainda do que aquela de Ário. Visto que eles já não podem mais acusar o Filho, começam agora então a acusar e a combater o Espírito Santo, dizendo que o Espírito Santo não é Deus, é um Deus inferior, ou não é Deus como o Pai e o Filho. Então, os padres da igreja dessa segunda metade do século IV, juntamente com a defesa da divindade do Filho, começam então também a defender a divindade do Espírito Santo.
vão surgir os primeiros tratados que vão falar da ação do Espírito Santo na vida da igreja e também quem é o Espírito Santo. Vão explicar quem é o Espírito Santo. Por exemplo, um grande pioneiro na defesa do Espírito Santo são os padres capadócios, Basílio, Gregório de Nazianzo e também Gregório de Nissa. Basílio ele escreve um tratado sobre o Espírito Santo, justamente para explicar a divindade e defender a divindade do Espírito Santo. Basílio, com a sua sabedoria e o profundo conhecimento bíblico que ele tinha, cada vez mais ele vai ganhando para a fé de Nicéia aqueles bispos, né, aqueles clérigos que estavam um pouco ainda em cima do muro sob o concílio de Nicéia. Né? Vão surgir depois outros grandes teólogos, o próprio São Gregório de Nazianzo, nos seus discursos teológicos, vai falar da divindade do Espírito Santo. São Gregório de Nissa também, no tratado contra o ariano Eunômio, vai defender a divindade do Espírito Santo, e outros escritores eclesiásticos e padres da igreja, por exemplo, em Alexandria, o próprio Dídimo, cego, escreve também um tratado sobre o Espírito Santo, com profundas raízes bíblicas, mostrando que o Espírito é o Espírito santificador, que perdoa pecados e, portanto, só Deus pode santificar, só Deus pode perdoar pecados e, portanto, o Espírito Santo é plenamente Deus com o Pai e com o Filho. Dentro da patrística latina, também muitos padres da igreja vão defender a divindade do Espírito Santo. Nós temos nos escritos de Santo Agostinho, sobretudo no seu tratado sobre a Trindade, capítulos dedicados ao Espírito Santo e como ele age na igreja através, pois, da santificação dos fiéis. Então, o grande golpe de graça que vai, por assim dizer, sepultar teologicamente, né? Embora ainda vão permanecer alguns resquícios dessa heresia de Macedônio, chamado os pneumatômacos, que combatem o Espírito Santo, vão permanecer ainda durante algumas décadas, mas do ponto de vista teológico, né, a pá de cal, nessa heresia de Macedônio, vai ser o Concílio Ecumênico de Constantinopla do ano 381. Esse concílio ele é importantíssimo porque os padres conciliares, reunidos em Constantinopla no ano 381, vão desenvolver os aspectos da fé no Espírito Santo. O Concílio de Nicéia, se a gente lê o credo do Concílio de Nicéia, ele vai falar que o Filho é consubstancial ao Pai, né, da mesma substância do Pai, que o Filho né, ele é luz de luz, Deus de Deus, né? Mas quando fala do Espírito Santo, o Concílio de Nicéia diz simplesmente: e cremos no Espírito Santo. Não desenvolve, não fala mais sobre o Espírito Santo. O Concílio de Constantinopla, então, do ano 381, vai dizer: cremos no Espírito Santo, Senhor. Olha só, ele é Senhor. Senhor é o nome de Deus no Antigo e no Novo Testamento. Dominus, né? O Kyrios. O Espírito Santo é Senhor, que dá a vida. Portanto, que faz surgir a vida da graça naqueles que creem. É Senhor que dá a vida, ou seja, vivificador, que procede do Pai. Portanto, assim como o Filho procede por geração, o Espírito Santo também procede do Pai. E vai dizer o concílio que o Espírito Santo recebe com o Pai e com o Filho a mesma adoração e a mesma glória. Então, eu não posso
dar uma adoração, digamos assim, de latria, né, um culto de latria ao Pai e ao Filho e deixar de fora o Espírito Santo. Também ao Espírito Santo se dá um culto como Deus, de latria, um culto de adoração em sentido pleno. E conclui o Concílio de Constantinopla, diz que foi ele que falou pela boca dos profetas. Ou seja, a inspiração bíblica do Antigo e do Novo Testamento, obra também do Espírito Santo, visto que ele é Deus como o Pai, com o Pai e com o Filho, porque nós cremos em um só Deus, em três pessoas verdadeiramente distintas. Então, justamente é isso que vai acontecer ao longo, né, desse século IV, essa importante disputa teológica que tem uma profunda raiz cristológica, mas que depois vai se desenvolver na polêmica contra os macedonianos e vai ajudar a igreja a entender melhor a missão do Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo é Deus e, portanto, ele é santificador, ele é dominus, ele é Senhor. E, portanto, também ele recebe da igreja a mesma adoração, a mesma glória. Né? O que nós fazemos na Santa Liturgia, através da administração dos sacramentos, por exemplo, no caso do batismo, que batizamos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo para a remissão dos pecados. Só Deus perdoa pecados. E, portanto, se nós batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como temos aprendido dos apóstolos desde os inícios, isso significa que o Espírito Santo também, como Deus, perdoa os pecados, santifica a alma e traz para nós os frutos da redenção adquiridos pelo sangue, o sangue santíssimo do nosso Redentor Jesus Cristo ali no Calvário. Né? Então, essa é um pouquinho a explicação, e agora que nós estamos comemorando esse ano jubilar, esse ano também tão importante, celebramos 1700 anos do Concílio de Nicéia, devemos também agradecer a Deus, né? Esse grande dom da presença do Espírito Santo ao longo de todos esses séculos, que tem guiado a Igreja até os nossos dias e, conforme a promessa de Cristo, acompanhará a Igreja até o fim dos tempos, porque Jesus nos disse: eu estarei convosco todos os dias, até o final dos tempos, e o Espírito Santo, essa promessa de Cristo que nos vai guiar à verdade plena. Então, essa é um pouquinho a minha intervenção que eu gostaria de partilhar com vocês.